Preciosa graça de Jesus. Para o ensino de hoje, eu quero tomar uma frase muito tremenda dita pelo profeta de Deus. Ele diz: Deus está mais desejoso para te dar o Espírito Santo do que você deseja recebê-lo. Se isto é assim, e é assim, por que tantas dúvidas em relação a ter o Espírito Santo? Por que as pessoas estão tão cheias de dúvidas? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Porque parece ser uma coisa tão difícil, tão complicada, receber o Espírito Santo, ao ponto de que as pessoas têm tantas dúvidas. É sobre isso que vamos falar. A autossabotagem, ou seja, como nós mesmos, interrompemos essa vontade de Deus, esse fluxo divino, com a nossa atmosfera de incredulidade, de dúvida, de medo, e de ansiedade, de tensão. Nós interrompemos esse grande fluxo, porque há um fluxo. Há uma vontade de Deus, e essa vontade, ela quer nos dar as coisas boas, espirituais e materiais, muito mais do que nós queremos recebê-las. Veja como disse Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, há uma vontade de Deus boa para nós. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas muitas vezes nós interrompemos esse fluxo de bondade, esse fluxo divino que vem em nossa direção. Como o interrompemos? Como interferimos em nossas próprias bênçãos desejadas? O profeta explica que o fazemos com a atmosfera errada. Nós precisamos de uma atmosfera correta para obter as boas coisas de Deus. Porque milagres, eles dependem de uma atmosfera correta. E uma atmosfera correta, ela se forma quando nós falamos coisas corretas, pensamos coisas corretas e fazemos coisas corretas. Quando temos atitudes corretas. Isso gera, porque nós somos criadores de atmosfera, uma atmosfera correta, da qual procedem os milagres. Se nós tivermos uma atmosfera indevida, errada, inapropriada, não coerente com o que desejamos, uma atmosfera distinta, diferente, o milagre nunca nos alcançará. E embora o fluxo divino exista, ele nunca chegará até nós para nos beneficiar. E nós podemos ter a atmosfera errada, mesmo quando estamos fazendo coisas certas. Por isso eu digo sempre, vigie mais, quando você ora e jejua, vigie mais o que você sente do que aquilo que você diz. Vigie mais a atmosfera na qual você se encontra enquanto ora e jejua do que qualquer outra coisa. Porque é da atmosfera que o milagre depende. É da atmosfera que vem o milagre. É a atmosfera que gera o milagre ou que dá condições do milagre chegar até nós, o resultado desejado, o desejo ser alcançado.
Então, entenda que existe um fluxo de bênçãos, existe uma vontade divina. Deus está querendo te dar as coisas muito mais do que você está querendo recebê-las. Por que então você não as recebe? Por que sempre está correndo atrás e duvidando de coisas que Deus está super desejoso de te dar? Por que você parece sempre estar correndo e nada obtendo, mesmo orando, mesmo jejuando? Se Deus está desejoso. As pessoas dizem, quem sabe não seja a vontade de Deus me dar isto, mas as coisas boas Deus quer te dar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida abundante, ela pertence ao perímetro da vontade divina. O Calvário é prova que Deus quer te dar as boas coisas que Adão perdeu com a queda. Porque com o Calvário, as boas coisas que Adão perdeu, 7 coisas boas que Adão perdeu, elas foram restauradas com a morte do último Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o Calvário, senão a vontade de Deus, o quanto Deus quer te dar as coisas de tal maneira que providenciou um fundamento para que elas se alcancem? A vontade de Deus é boa, disse Paulo em Romanos 12, boa, agradável e perfeita. Por que as pessoas, então, fogem dessa vontade? Têm medo dessa vontade. Tem muitas pessoas que têm medo de dizer, seja feita a tua vontade. Por quê? Elas pensam muitas vezes que essa vontade é contrária à vontade humana, e nem sempre. As pessoas temem se entregar à vontade de Deus porque pensam que Deus tem prazer em contrariá-los. Eles pensam assim, que se o homem deseja a vontade de Deus vai desejar B. E o homem não quer B, ele quer A. Então, eles não oram de verdade como deveriam, para que a vontade de Deus se faça em suas vidas. Eles não entendem que a vontade de Deus é uma coisa boa. E que as coisas boas que você deseja, Deus deseja te dar muito mais do que você recebê-las. Desde que o Calvário aconteceu, dali saiu um grande rio, um rio de bênçãos e de coisas boas. Entre elas está a salvação, a cura, a prosperidade financeira. Nosso grande Jeová Jireh é aquela cruz do Calvário, é aquele cordeiro da cruz. Tem paz ali, tem relacionamentos saudáveis, tem proteção, tem tanta coisa boa que flui das veias de Emanuel, que se baseiam no sangue derramado de Jesus Cristo. E essas boas coisas fluem na direção dos crentes. Você não tem que criar esse fluxo. Esse fluxo já existe. E ele vem na direção e está vindo na direção de todo aquele que crê. Mas quando aquele que crê não tem a atmosfera certa, ele de alguma forma interrompe esse fluxo e de alguma forma essas bênçãos não alcançam o crente. As bênçãos nunca alcançarão o crente tenso, nunca alcançarão o crente ansioso, nunca alcançarão o crente preocupado, porque essas coisas não são boa atmosfera da qual milagres podem vir. A atmosfera errada nunca produzirá os milagres que eu desejo. Por isso você vê que Jesus, Pedro, Paulo, todos eles falaram sobre não estejais ansiosos por nada estejais ansiosos, lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, como disse Pedro,
Jesus, em São Mateus 6, diz: por nada estejais solícitos ou preocupados. Todos eles advertiram da necessidade de ter uma atmosfera de fé e advertiram contra a solicitude, a preocupação, a ansiedade, porque eles sabiam que tal atmosfera não irá contribuir com os milagres que eu desejo receber. Esse fluxo, ele revela, ele carrega em si, ele é fruto, vamos dizer assim, da vontade de Deus. Nesse fluxo estão todas as coisas boas que o Calvário restaurou, recuperou depois da queda de Adão. Deus tem uma tendência, a vida tem uma tendência. Se você observar a natureza, você vai ver que há uma tendência na natureza. A natureza é viva, é um organismo vivo. O profeta chamou de uma espécie de Bíblia, a primeira Bíblia que ele leu. Então, quando você observa a natureza, e você pode encontrar através da criação o Criador, porque o Criador está em sua criação, você pode compreender as coisas invisíveis através das coisas visíveis, você pode compreender o desconhecido através do conhecido, você pode conhecer o sobrenatural através do natural. Para cada coisa invisível e do mundo espiritual, Deus criou um paralelo no mundo visível e natural, material. Então, conhecendo um, você pode ter uma ideia do outro. Essa é a razão pela qual Jesus sempre pegava as coisas naturais para explicar as espirituais e surgiam as parábolas. Se você observar a natureza e a tendência da vida, você vai ver que a tendência da vida, e ela tem uma tendência, a tendência da vida é o crescimento. Uma pequena semente, qual é a tendência dela? É ela se tornar uma grande árvore, uma grande planta. É o crescimento. Ela tem uma tendência, uma inclinação, ela pende numa certa direção, e essa é a direção do crescimento. O homem adulto, como ele começa? Como uma pequena semente que fertiliza um óvulo que não se vê a olho nu. E a vida da semente, ela começa a se desenvolver. Essa é a tendência da vida. Crescer, se multiplicar. Então, cresce um bebê, nasce o bebê e continua crescendo. Essa é a tendência da vida. E mesmo quando a parte externa do homem, o homem exterior, para de crescer, o homem interior continua crescendo. E muito mais se a vida de Deus está ali dentro. Zoe está ali dentro. A tendência da vida é o crescimento, é o progresso, é tornar-se mais, a multiplicação. Quando 5 pães e 2 peixes caíram nas mãos da vida, que estava no deserto, em carne humana, a vida multiplicou aqueles pães. A vida multiplicou aqueles peixes, porque essa é a tendência da vida. Uma semente, ela geme embaixo da terra porque ela quer se tornar 30. Jesus falou isso na parábola do semeador. Ela quer se tornar mais, ela quer expandir, ela quer se multiplicar, ela quer se tornar 30 ou 60 ou 100 sementes. Como disse Jesus, 30, 60 e 100 por um. E quando você quer expandir a sua saúde, a sua vida espiritual, quando você quer melhorar
os seus relacionamentos, a sua saúde, quando você quer expandir a sua empresa, os seus negócios, não é uma coisa errada. Pelo contrário, é uma coisa natural, porque essa é a tendência da vida. Quando existe a morte, o que existe é uma tendência ao encolhimento, ao desaparecer, ao falir. Quando a vida não está, então ali irá falir, irá encolher, irá sumir, irá desaparecer. Mas se a vida estiver presente, haverá um fluxo, uma tendência para o melhor, a expansão, a multiplicação, o progresso, o crescimento. Você está me entendendo? O profeta explica na mensagem Som Incerto sobre a tendência da vida. E eu estou tirando isso dali também. Ele diz, você reparou que quando você tem um corte na mão, você não precisa forçar nada, que a própria vida que está em você, a própria vida do teu organismo, tem uma tendência para a cura e a restauração? E como todo o teu corpo se move em direção àquela ferida e todos os poderes de cura em teu interior se movem em direção àquele corte para coagular o sangue, para cicatrizar, para impedir que você tenha uma hemorragia ou coisa assim. É a tendência da vida, a cura. Há um fluxo que vem daquele Calvário. Você tem que entender isso. Você não tem que ficar gemendo e fazendo chantagem com jejuns prolongados e quase sem sentido, como que para forçar Deus a te abençoar. Não. Deus quer te abençoar muito mais do que você quer ser abençoado. A própria Escritura diz em Efésios 3:21 que Deus, e eu tenho aqui a Escritura, é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não deseja mais do que Deus a bênção para a tua vida. Não deseja. Veja a expressão, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo grande poder que opera em nós. Infinitamente mais. Quer dizer que às vezes você pode ter uma visão muito limitada e você está pedindo por um bom emprego, mas Deus quer te dar infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando e quer te fazer o dono de um negócio, por exemplo. Você está pedindo por uma coisa e Deus tem algo infinitamente maior do que isso. E essa é a vontade de Deus. E você tem que entender isso para não fugir dessa vontade. A oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, uma parte dela, ela tem duas formas de serem aplicadas. Seja feita a tua vontade, isso pode ser quando você está diante de uma decisão, não sabe o que fazer, se vai ou não vai, se faz aquilo ou não faz. Então você diz, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é o melhor para a minha vida. Então você faz uma oração de submissão. Você abre mão da sua vontade e deseja o melhor para a tua vida, que é a vontade de Deus. Mas também existe outra maneira de orar, essa parte da oração do Pai Nosso. É quando você diz, seja feita a tua vontade. Ou seja, na Bíblia você já conhece, porque foi revelado na Bíblia e no Calvário, a vontade de Deus para você. Então você diz que seja feita essa vontade na minha vida. Em outras palavras, é a vontade de Deus curar. Então que seja feita a sua vontade e que eu seja curado. É a tua vontade prosperar o homem. Então que seja feita a tua vontade, prospera-me.
É a vontade de Deus que eu seja feliz, então, Senhor, que seja feita essa vontade e que eu seja feliz. Desde que o Calvário surgiu, grandes poderes abençoadores manam daquele lugar. Eles nascem daquele lugar. O derramamento do sangue de Emanuel providenciou uma fonte de bênçãos inigualável para o homem que crê. É para o crente. É para o crente. Então, mas aí está. Nós muitas vezes interferimos com nossa incredulidade, com nossos medos. Você vê que Jó interferiu no fluxo de bênçãos. O fluxo de bênçãos estava tão forte na vida de Jó. Deus estava abençoando, 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 o seu gado se multiplicando, seu ouro, sua prata, tudo. Mas, de repente, o medo surgiu e ele interferiu naquele fluxo de bênçãos e perdeu tudo. Foi à falência, até os filhos ele perdeu. O medo, ele disse, o meu medo interferiu no fluxo. Ele mesmo disse isso. Ele confessou com seus lábios que aquilo que eu receava me aconteceu, o que eu temia acabou acontecendo. Ou seja, não teria por que ser daquele jeito. Preguei uma mensagem há muito tempo atrás, chamada Poderia Ser Diferente. E nela eu mostro algo muito profundo, tirado das palavras do profeta. Ele disse, Jó não teria que passar pelo que passou, mas o medo fez com que tudo aquilo acontecesse. Sua fé o teria guardado. Teu medo interrompe o fluxo, tua preocupação interrompe o fluxo. Não é que Deus não quer, é que você não permite, é que você interfere. Você diz, e como me livrar de meus medos? E como me livrar dessas emoções negativas? E como me livrar da minha ansiedade? E como me livrar da minha preocupação? Ore a sua preocupação, ore seus sentimentos, ore as suas emoções negativas, ore seus medos, ore o que você sente. Às vezes você não quer orar os seus medos porque você tem medo que o diabo ouça que você tem medo. Você acha que o diabo não sabe que você tem medo mesmo quando você não confessa que tem medo? Ele é muito esperto. Ele sabe, sim. Ele fareja o medo de longe como um cão farejaria. Ele sabe. Mas se você quer se livrar de algo, tenha coragem para orar esse algo negativo, essa emoção negativa, esse sentimento negativo. Faça como Jacó, no capítulo 32 de Gênesis. Ele orou, Senhor, eu tenho medo. Estou com medo que Esaú chegue e acabe com tudo que eu tenho. A esposa, os filhos, e ele venha acabar com tudo. E o quadro mudou. Mudou ou não mudou? Assim o teu quadro vai mudar. Porque se você não orar seus medos, se você não orar suas ansiedades, se você não orar sua preocupação, você não vai ter atmosfera para que o teu milagre tão desejado aconteça. Você vai ter um efeito contraproducente. Tua oração será em vão. Teu jejum será em vão. A pessoa diz, eu estou jejuando e nada acontece. Sim, porque você está orando tenso, com uma atmosfera tensa. Você está orando com uma oração cheia de preocupação, de má atmosfera. O efeito será contrário. Você afastará o que deseja ao invés de alcançar o que deseja. É um efeito contraproducente ou contraprodutivo. É como interromper o fluxo seria assim. Você planta uma semente, você sabe, você crê, você sabe que existe poder de transformação
e que se você deixar o fluxo acontecer, o fluxo da vida, a tendência da vida dentro da semente é de expansão, de crescimento, de multiplicação. Se você não interferir no fluxo da vida, no poder interior da semente, o que vai acontecer? Essa semente vai germinar, vai brotar e vai se tornar uma grande árvore. Ou você terá uma grande e maravilhosa colheita. Mas e se você interferir no fluxo? Como interferir? Você começa a arrazoar e dizer, mas será que está acontecendo? Será que a vida está crescendo ali? E você vai e desenterra a semente para ver se ela está germinando ou não. Aí enterra de novo. Passam alguns dias e você fica, será que está acontecendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nenhuma folha, não estou vendo nada. E vai e desenterra de novo a semente para olhá-la, para saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Você acha que essa semente vai germinar? Não. Não vai germinar porque você interrompeu o fluxo. Você não deixou a vida trabalhar. É a mesma coisa, você não deixa o Calvário trabalhar, você não deixa Deus trabalhar, você não tem atmosfera para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, que é te abençoar, te dar saúde, prosperidade, relacionamentos saudáveis, felicidade. Você interrompe Deus. Você entra num restaurante e chama o garçom. E diz, garçom, eu quero isto, isto, isto. O garçom anota. E quando ele está indo embora, você o chama de novo e diz, você tem certeza que anotou certo? Ele diz, sim, eu anotei certo. Então ele vai para pedir o que você quer. Mas ele se afasta apenas alguns passos e você o chama de novo. Você interfere no fluxo. Esse pedido nunca vai chegar até você, esse prato de comida que você quer nunca vai chegar até você, enquanto você não deixar o garçom ir e apresentar o seu pedido na cozinha. Se você continua chamando uma e outra vez, e não deixa o homem trabalhar, não confia, não descansa que ele vai levar o seu pedido, então você interrompe o fluxo. E você vai ficar sem comida. Você não deixa as coisas se concluírem. Está entendendo o que eu quero dizer? Esse fluxo, ele é aquele que revela, ele brota da vontade de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você se conscientiza que há um fluxo e que Deus quer te dar muito mais abundantemente daquilo que você deseja, mais do que você deseja receber algo bom, Deus quer te dar esse algo bom. Mais do que você deseja receber o Espírito Santo, Deus quer te dar o Espírito Santo. Mais do que você deseja por essa saúde para o teu corpo, Deus deseja te dar essa saúde para o teu corpo. Esse fluxo brota do Calvário. O Calvário é uma fonte de bênçãos, de coisas boas que Deus quer te dar. Não interfira no fluxo. Não interrompa o agir de Deus com a sua atmosfera tensa e pesada. Você está entendendo? Então, quando você compreende estas coisas, você começa a entrar no sábado. Você começa a experimentar o verdadeiro sábado, que não é um sábado adventista. O sábado do adventista não é o sábado que Jesus pregou, porque Jesus pregou o sábado para a alma e achareis descanso, sábado, para as vossas almas. Não é uma coisa física. É para a alma. A alma não é física. Aquele sábado do Velho Testamento era apenas uma sombra
do verdadeiro sábado que Jesus veio trazer para a alma através do seu sacrifício vicário na cruz. Então você começa a experimentar o jugo suave, porque tudo se torna suave, menos tenso, menos estressante, menos difícil. Você começa a experimentar o fardo leve. Por quê? Porque você começa a se alinhar com o fluxo, com o rio que vem do Calvário, trazendo em suas águas todas as bênçãos que Deus quer para a tua vida. Você encontra Tiago dizendo: resisti o diabo e ele fugirá de vós. E em Mateus 5 você encontra Jesus dizendo: não resista, não resista. Aí você diz assim: o que eu faço? Porque um manda resistir e o outro não resistir. Os mais religiosos dizem: eu prefiro ficar com Jesus e não com Tiago, como se Tiago não falasse pelo Espírito Santo. Na verdade, os dois estão certos. E você vai entender que a melhor maneira de resistir algo é pela não resistência. Tiago e Jesus se complementam. É a ação através da não ação. É a resistência através da não resistência. Como é que eu resisto à enfermidade? A melhor maneira de resistir à enfermidade é não resistindo ao fluxo de saúde que vem das chagas de Jesus Cristo, porque pelas suas chagas fomos curados. As chagas, das chagas de Cristo, brota o fluxo de saúde para o meu corpo. O fluxo, a vontade de Deus é essa. Ele disse para o leproso: eu quero que você seja limpo, que você esteja curado, livre de sua lepra. Como é que eu resisto à pobreza, à escassez das coisas na minha vida? A melhor maneira de enfrentar e resistir à pobreza é não resistindo o fluxo de prosperidade que vem da pobreza de Cristo. 2 Coríntios 8:9 diz que pela sua pobreza, a pobreza de Cristo, nós fomos enriquecidos. Quando eu não resisto, ou seja, ele se fez pobre para que eu fosse rico. Em outras palavras, como disse o profeta, um dos motivos pelo qual Jesus, sendo rico, se fez pobre, foi para que a pobreza pudesse ser crucificada. Então a pobreza foi esmagada, a escassez, a miséria foi esmagada na cruz. Dali vem o quê? A bênção, a provisão, a prosperidade. O fluxo está carregado de prosperidade, da grande fonte do Calvário. A melhor maneira de resistir à pobreza é não resistindo o fluxo de bênção e prosperidade que brota daquela obra maravilhosa do Senhor Jesus na cruz. É a ação através da não ação. A não ação é nossa, para que a ação dele aconteça. Como assim? Isso é rendição. Eu paro, mas a minha fé não para. E porque a minha fé não para, ele entra em cena. É quando eu estou ali me afogando, esperneando e tentando salvar a mim mesmo, mas vejo que tudo é em vão. Então eu me rendo, eu me entrego, eu paro de tentar me salvar, porque cada vez é mais dor, cada vez mais perto eu enxergo a morte. E quando eu paro de tentar me salvar, a minha não ação aciona a ação do salva-vidas. É aí, quando eu paro, que ele entra em cena.
Como disse o profeta, quando eu cruzo os braços, Deus atua. Quando eu atuo, Deus cruza os braços. A minha não ação produz a ação dele. Quando a pessoa que está se afogando para de tentar, e isto parece tão difícil de entender, essa não ação, esse parar de tentar, a maioria acredita que isso seja sinônimo de inércia ou passividade. Não é isso que estamos falando. A não ação é uma rendição, não há nada de passivo nisso. É uma não ação que colocará Deus em cena. As minhas tentativas param, mas a minha fé não para. E é isso que põe Deus em cena. Então, para concluir, para terminar, aprenda a permitir que o Deus de toda a bênção te alcance. Deixe-o te abençoar. Desfaça-se de suas tensões, ansiedades, nervosismo. O teu nervosismo entope esses canais de bênçãos divinas. Desfaça-se da preocupação, da ansiedade. E acredite que se você quer, Deus quer mais ainda. Eu quero a salvação da minha casa. Deus quer infinitamente mais salvar a tua casa. Isso aqui, infinitamente mais. 3:20 de Efésios. Infinitamente mais. Ele quer salvar a tua casa. Então, não estorve Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus operar. Simplesmente seja consciente de que há uma cruz, há um Calvário. Cristo veio, restaurou tudo aquilo que Adão perdeu, e daquela fonte do Calvário, 7 poderosos rios fluem na tua direção para suprir cada uma das tuas necessidades. Então, tranquilize-se e creia. Pare com toda agitação e acredite. E então você verá que o poder de Deus é realmente grande e coisas milagrosas, verdadeiros milagres começarão a acontecer na tua vida. Eu espero que esta pequena meditação tenha te ajudado. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Que você possa nos acompanhar toda quinta-feira, às 21 horas, pelo canal Graça Suprema, onde teremos meditações semelhantes a estas, que, sem dúvida alguma, beneficiam e edificam o povo de Deus. Você pode solicitar também áudios através do número que aparece na tela. Esses áudios são enviados pelo WhatsApp diariamente. Diariamente. Também tem sido uma bênção esse trabalho de áudios. E se você não se inscreveu neste canal, inscreva-se para ter acesso a todo o material dele, aos novos vídeos que são postados cada semana. Deus te guarde, Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Precioso